Bem-vindo ao Papo de Acupunturista com o professor Rogério Sugitani. Olá, acupunturista, tudo bem aí? Rogério Sugitani aqui para mais um Papo de Acupunturista e hoje nesse formato podcast. É o primeiro podcast que a gente está produzindo, né? Eu estou adorando poder gravar podcasts. Eu acho que realmente o podcast veio para substituir o rádio e a gente pode assimilar muito conteúdo, aprender muita coisa enquanto está em trânsito, indo trabalhar, voltando do trabalho, no nosso caso, entre um paciente e o outro, na academia, enfim, é super prático, né? E aquelas coisas que a gente não tem tempo às vezes para parar, para ver em vídeo, agora nesse formato podcast vai nos ajudar bastante. E a nossa proposta aqui é produzir muito conteúdo, não só de medicina chinesa, né? Lógico que o nosso carro-chefe é assuntos relacionados à medicina chinesa, mas tudo que possa acrescentar a nossa carreira como acupunturista. Então, sei lá, estou com muitas ideias na cabeça, de repente discutir um livro, passar alguma informação, né? Entrevistar pessoas que possam realmente nos ajudar nessa nossa caminhada. E o primeiro podcast de hoje é com a professora Fernanda Mara dos Santos. A Fernanda Mara, ela é blogueira, ela é youtuber, tem um canal aí, o Facilitando a Acupuntura, né, com mais de 40 mil seguidores, então ela produz um conteúdo que eu me identifico bastante, de uma maneira muito fácil, tanto para o acupunturista quanto para o leigo entender. Então, no canal dela, ela dá muitas dicas e os seguidores adoram, né, o jeito com que ela se comunica. Então, eu estive em São José dos Campos para entrevistá-la e o papo estava tão bom, né, que a ideia era fazer uma entrevista, ela poder dar dicas, poder falar um pouco sobre o livro dela também, mas o papo foi tão bom que a gente quando viu deu 1 hora de conversa e aí a gente deixou essas dicas para um próximo podcast. Pode ter certeza que esse é o Fernanda Mara dos Santos 1, vai ter o Fernanda Mara dos Santos 2, mas é muito bacana porque ela contou sobre a carreira dela, como ela começou a atender, né, qual é a sua formação, depois como ela começou a produzir o canal. Então eu tenho certeza que para você que está começando agora, ou mesmo para você que já tem uma carreira de acupunturista consolidada, é interessante ver como ela começou, né, onde ela está hoje, e é sempre um pouquinho das nossas histórias também. Eu vou adorar fazer essas entrevistas porque eu adoro escutar histórias das pessoas, as partes que eu me identifico, né? Eu acho que todos nós temos uma caminhada, cada um faz de um jeito e ao mesmo tempo muitas coisas parecidas vão acontecendo aí na nossa trajetória. Então essa é uma oportunidade de você escutar sobre a carreira da professora Fernanda Mara dos Santos. Eu espero que você goste. Esse podcast foi feito com muito carinho, com muita animação, né, para você, e foi um prazer poder conhecer a professora Fernanda Mara. Pode aguardar o número 2 que a gente já combinou, um dia a gente vai produzir e vai colocar aqui. Então, boa entrevista para você, curta bastante. Eu espero que você possa nos encontrar sempre aqui no podcast Papo de Acupunturista. Um grande abraço, escute agora a entrevista com a professora. Um abraço e tchau, tchau. Olá, acupunturista, tudo bem? Rogério Sugitani aqui para mais um Papo de Acupunturista, e hoje é um dia muito feliz para mim porque a gente está começando esse projeto dos podcasts. Então, imagina, estou muito feliz por esse projeto. E feliz também por estar aqui em São José dos Campos pela primeira vez, conhecendo essa cidade bonita. E feliz também pela oportunidade de conhecer a professora Fernanda Mara dos Santos, né? A gente estava conversando agora um pouquinho aqui, que é uma empatia mútua, né? Ela conhece um pouquinho do nosso trabalho, a gente conhece um pouquinho do trabalho dela e a gente tem identidade. Mas pela primeira vez, né, Fernanda, a gente está junto aqui. E como eu disse para você, a ideia é, com essa nossa entrevista, a gente poder inspirar os acupunturistas, dividir um pouquinho a nossa história, né? Dividir algumas dicas de acupuntura. Então, primeiro, muito obrigado, tá bom? Por essa disposição de se expor um pouquinho. Eu que agradeço, pessoal. Humanos, tudo bem com vocês, pessoal? Estou muito feliz de estar aqui com o Rogério. Prazer enorme, coisas que a gente nunca imagina que vai acontecer na vida da gente. E está acontecendo, então para mim é uma honra. Eu espero que eu possa ajudar todo mundo que está aí ouvindo a gente hoje. É isso mesmo, eu não tenho dúvida nenhuma disso, Fernanda. E olha só essa mulher, gente.
é o seguinte, depois você vai cortando aí, vai falando mais coisas, mas até onde eu sei, você é acupunturista, você é fisioterapeuta, você é mãe de pets, que todo mundo sabe. Certo. E do Nick. Você é quase uma triatleta profissional, uma amadora dessas quase profissionais, você estava me falando. Essa parte é exagero, gente. É nada. Mas olha só, professora de acupuntura, certo? E você é youtuber, blogueira, você tem uma página no Instagram, você tem uma página no Face. Essa semana você tem a Chica aqui com a gente, né? Esse é o Nick. Esse é o Nick. Eu tô aqui no meio, gente. Eu tô conhecendo pessoalmente aqui os filhos da Fernanda, né? E aí, como eu vinha falando, então você tem Insta, você tem Face, você tem um canal no YouTube, que essa semana você comemorou 40 mil seguidores, não é para qualquer um, né? E uma blogueira com textos muito interessantes. Então eu diria que você hoje é o que a gente chama de influenciadora digital, né? E sobretudo, Fernanda, é legal porque você é dessas mulheres de natureza predominantemente yin, como todas são, mas que colocou o teu yang para rodar. À frente de tudo. À frente de tudo e assim, é multiprofissional. Então, olha só, a gente vai nessa nossa conversa abordar cada uma dessas suas personas, até para a gente conhecer um pouco tua história, vai falar uma por uma e eu acho que assim, é legal porque o teu público, os teus seguidores querem conhecer um pouquinho mais de você, da sua história, então vai ser uma oportunidade para eles. Os nossos lá também, que seguem o nosso Instagram do CTN, que seguem o Papo de Acupunturista lá no YouTube, que seguem a fanpage do CTN, já tive muito feedback. Professor, que legal, você vai conhecer a Fernanda, eu adoro ela. Nossa, eu gosto do jeito dela, louco, de falar as coisas, mas nossa, curto muito ela, acompanho ela há muito tempo. Então acho que vai ser legal para todo mundo, é o ganha-ganha. Eu estou muito feliz de estar aqui, tenho certeza que você também, os seguidores, né, vão estar super feliz. Vamos ver o que você tem para me perguntar. Vamos lá, tá preparada? Nunca tô, mas vamos. Repita comigo, vai dar tudo certo. 1, 2, 3. Vai dar tudo certo. Vamos lá. E vocês nos perdoem porque é o primeiro podcast, pode ter uma falha técnica, eu acredito que não, me preparei muito para isso, fiz curso em Harvard, certo? Então vai dar tudo certo nessa entrevista. Vamos lá, Fernanda, olha só. Então, como eu falei, isso é tudo isso, né? Vamos começar por acupunturista. Conta um pouquinho de você, assim. Você estava me falando, né? Mas não é todo mundo que sabe. Você é de São José, papapá. Então, vamos lá. Eu nasci em São José dos Campos, nascida, criada e fui para Brasília, morei 4 anos em Brasília e voltei em 2011, voltei para São José. Acupunturista há mais ou menos 15 anos e foi sem querer, né? Então, assim, eu não sei se você quer que eu comece pela fisioterapia, que foi eu queria. Acupuntura. Então eu vou lá pro começo. Primeiro, o que te levou para físico? Então, te levou a ser profissional da saúde, digamos assim. Que tá. Eu sempre fui uma apaixonada por esporte e a minha meta de vida era ser fisioterapia desportiva. Eu queria trabalhar com esporte. Não queria ser educadora física, queria cuidar de lesão. Então eu decidi ser fisioterapeuta com 14 anos de idade. Não mudei de ideia até poder prestar o vestibular. Fiz a faculdade de fisioterapia e quando eu me formei, eu me deparei com um mundo extremamente machista. Olha só. Né? Então, assim, como é que você é fisioterapeuta de um time de vôlei masculino, tendo 1,67m de altura, pesando na época 54 quilos, pequenininha, mão pequena. Aí ninguém queria. E eu fui disputar a vaga com um cara que tinha 2,10 m de altura e era fisioterapeuta e jogador de vôlei. Então, você chegou a tentar isso? Cheguei a tentar. Cheguei até a ser fisioterapeuta de um time de vôlei pequeno, feminino. Mas assim, não ia pra frente. E eu sou uma pessoa um pouco orgulhosa. Eu fiz faculdade particular, eu fiz o UMC, na Universidade de Mogi das Cruzes. E lá, o que aconteceu assim nessa minha formação? Eu morei em Mogi no meu último ano, vim pra São José quando eu me formei. Gente, o Nick tá passando de um lado pro outro. Fala, Nick, o Nick gostou. No Rogério. Sinal que eu sou gente boa, nesse gente. Momento. Minha sogra gosta de mim e o gatinho aqui também, então eu não sou ruim, não. Então, assim, aí logo que eu me formei, eu pensei, puxa vida, meu pai já pagou a faculdade pra mim, vai ter que ficar bancando, ficar fazendo especialização, porque primeiro emprego que aparecer pra mim, eu só vou. Depois decido o que eu vou fazer. E o primeiro emprego que surgiu de fato foi para dar aula de anatomia e fisiologia numa escola de terapias alternativas.
E aí eu vi aquele povo falando de acupuntura, de shiatsu, de doin, eu achava isso tudo muito louco. E pra ser bem honesta com quem tá ouvindo a gente, eu não acreditava em nada disso. Então... É legal o pessoal escutar isso, Fê, porque... eu acho que é a história de muitos de nós, né? Sim. É a história do Ocidente que tem contato com uma coisa oriental, que no primeiro momento é esquisita, é estranha, é mística, né? Então é a história da gente também. Que coisa louca esse negócio. E aí um dia o meu chefe, que era o dono da escola, falou assim, Fernanda, a gente vai fazer um curso de aurículo, mas não vai dar quórum. E eu não queria atrasar mais uma turma. Você não quer vir fazer com a gente te cobra metade do preço. Pelo menos pra não precisar cancelar essa turma. Pra dar uma força pra escola. Dar uma força pra escola, né? Aí eu falei, cara, olha só, como eu dou aula dentro desse lugar, eu acho que é legal entender a rotina de estudo desses meninos, porque eu tava com 22 anos, a média de idade da minha turma que eu dava aula era de 40. Bárbaro. Né? Então eu falei assim, eu quero entender um pouco do universo desse pessoal, né? Porque você dava aula de anatomia e fisiologia pra quem tava estudando, na verdade, terapias orientais. Exatamente, só que assim, era anatomia e fisiologia ocidental. Era sim. Falar que o osso chama tíbia, era falar que o músculo é o quadríceps, era isso, né? Então aí eu fui fazer. Nunca mais depois disso eu voltei a ser fisioterapeuta da íntegra, pra falar bem a verdade. Foi um curso de 20 horas de aurículo que mudou pra sempre a minha vida, né? Então E logo no começo, você tinha quanto tempo de fisioterapeuta? Logo no começo? Eu tinha 3 meses de fisioterapeuta quando eu fiz o curso de aurículo, né? É que eu sou meio pra ontem, né? Você já viu, né? Então assim, eu saí e falei, não vou ficar desempregada 1 ano não, vamos embora, vamos fazer o que dá pra fazer. Eu fui tentando, né, ser fisioterapeuta desportista ainda, trabalhando nessa escola, dando aula nessa escola, mas eu via que não fluía. Quanto mais eu procurava, mais portada na cara eu ganhava, entendeu? Só. E aí eu falei, não, vamos fazer esse curso. E aí eu comecei a juntar aurículo nos meus atendimentos de fisioterapia, que eu atendia domiciliar. Eu comecei a atender numa clínica, e a parte de ortopedia mesmo, não era só esporte, né? E aí eu sempre pedi pro meu chefe, posso colocar uma sementinha do cara para ver se isso funciona? E aí depois de uns 3 meses do curso de aurículo, eu realmente larguei a fisioterapia de vez. Eu não fui fisioterapeuta por 1 ano. Mas e aí você emendou já, depois dessa formação aurícula, você já emendou um curso de sistêmica, você deu um tempinho? Não, foi assim, eu fiz aurículo chinesa, né? Aí depois eu fui fazer aurículo francesa, né? A escola do Nogier. A chinesa eu estudei através do Marcelo de Souza, né? Da escola dele. Refiz o curso de chinesa. E aí, na época, em São Paulo, tinha uns cursos que hoje eu não sei se eu concordo muito até, você pode dar a sua opinião, que tinha curso assim, acupuntura aplicada às disfunções da coluna vertebral. Específica só, sem a base entrar direto. Eu acupunturista. Claro. Aí eu falei, mas eu não entendo nada de acupuntura, eu vou lá fazer um negócio. Mas fui lá porque eu tinha medo de colocar agulha nos outros. Olha só. Eu achava insano esse papo de botar aquelas agulhas aqui. Então, num primeiro momento, você se apaixonou pelo aurículo, mas você, num primeiro momento, não pensou em fazer direto sistêmica. Você falou, isso aqui é uma ferramenta bacana. Não vou segurar, não vou enfiar uma agulha em alguém, ver que coisa mais maluca isso aqui, né? Aí eu fui lá fazer esse curso. Específico para dores musculares articulares. Para dores articulares musculares da coluna. E especificamente para poder ver se eu tinha coragem de enfiar agulha nos outros. Falei, como é que eu vou entrar numa pós? Aí quando eu saí desse curso e vi que o agulhamento não doía, porque eu nunca tinha tido experiência como paciente. Aí quando eu vi que não doía, eu falei, cara, eu vou fazer a pós. Né? E aí após veio, eu me formei em fisioterapia em 2002, eu fiz o meu curso de aurículo em março de 2003 e já estava na pós de acupuntura no final de 2004, desculpa, no final de 2003. Então eu já foi meio que emendando tudo. E nesse meio do caminho eu saí da faculdade, no mês seguinte eu fiz pós-graduação em fisiologia do exercício só por amor ao tema, né? Então assim, o negócio gente, o Nick continua aqui, agora ele tá cheirando tudo que tem em cima da mesa, do copo d'água. O Nick vai sentir saudade minha quando eu for embora. O Nick tá apaixonado, cuidado que ele morde. Gente, o Nick morde, é só pra vocês saberem, mas ele não aparece muito nos vídeos porque ele morde. Mas assim, eu fiz, então, eu formei na faculdade de físio. Eu fiz o primeiro aprimoramento em RPG. Você chegou a fazer RPG? Desespero para poder atender mercado paciente, de trabalho, ter uma trabalho. Competência um pouquinho maior. E no final das contas, olha a situação, gente, ele mia. Teu público já está acostumado com o Nick, com Ainda bem que assim, tudo em casa, né? E aí eu fiz o RPG, depois eu fiz a pós em fisiologia do exercício. E aí quando eu terminei a fisiologia do exercício, já estava fazendo acupuntura.
Então, eu tenho essas 3 áreas, né? Mas fisiologia do exercício foi só porque eu sou apaixonada por atividade física mesmo. E eu queria entender a fisiologia. Mas nunca trabalhei na área. A acupuntura me levou. Na hora que eu vi, já estava fazendo a pós. E o que mais te chamou a atenção nessa visão no primeiro momento? Qual das nossas teorias, ou enfim, tudo que hoje a gente sabe com mais profundidade, mas o que você lembra de no primeiro momento, assim, ter chamado a tua atenção? Uma vez que você tinha, como eu também, talvez a grande maioria de nós, um certo preconceito, não acreditar muito, mas o que foi assim, sei lá? O clique. Você lembra de alguma, tipo, as tuas primeiras aulas? Depois eu vou perguntar algumas outras coisinhas aqui pra você também, mas assim, você lembra do que foi que te... vou fazer isso aqui pro resto da minha vida? Na verdade, foi um atendimento de um paciente, porque eu fiz o curso com a Ainda informação? Ainda informação, porque assim, isso no curso de aurículo, porque eu resolvi que eu ia mexer com medicina chinesa o resto da minha vida depois desse paciente que eu vou te contar. Tá. Eu atendi uma paciente particular que tinha um problema de ciático crônico e eu fazia fisioterapia tradicional e RPG. Melhorava, né? Mas era uma coisa que voltava. E aí eu comecei a fazer aurículo nela logo depois. Eu terminei o curso, foi um sábado e um domingo. Na segunda eu estava atendendo essa pessoa. Ela ficou sem dor em um dia. Eu falei, gente, o que a fisioterapia tradicional estava levando pra mim, não estou dizendo que outros profissionais da fisioterapia não têm a condição de fazer. Vai ver que eu não era uma fisioterapeuta muito boa, né? Não nasceu para isso, né? Eu consegui resolver em um dia, em uma sessão de aurículo que eu não resolvia em 15, numa paciente com fisioterapia tradicional. Eu falei, cara, é isso. Qual que era a queixa dela? Ciático. Você lembra se você usou uma técnica específica, você fez combinação de ponto? Eu lembro que isso que também me marcou. Usou algum recurso, motion? Eu até tenho uma afeição grande pela técnica, que assim, eu gosto, para dores muito fortes, eu gosto de usar agulha na orelha, né? Então eu usei sementinha e tal, mas desde do início o meu professor ele falava, você pode misturar a técnica que você quiser, você pode misturar semente. Na época não tinha, né? Cristal radiônico, não tinha. Era semente e agulha semi-permanente e as agulhas as agulhas de 18 por 8 milímetros, né? E aí eu lembro que eu coloquei uma agulha de 18 por 8 milímetros no ponto de ciático e no de lombar e a dor sumiu. Fez aquela tradicional... a passar ligando um ponto lá no outro, né? E aí no final das contas a pessoa melhorou e deixei a sementinha, né? Porque deixei a agulha por 20 minutos, deixei a sementinha e a dor não voltou mais. Falei, peraí, se isso acontece com ciático, eu posso tirar qualquer dor. E aí nunca mais voltei. E você talvez acostumada com a fisioterapia, né? Que até hoje a gente sabe, existem hoje, né? A fisioterapia, eu falo, né? Eu sou fisioterapeuta também, mas também da minha parte não era minha. Tive que perceber isso com o tempo, mas eu sou de uma família de fisioterapeutas. Meu irmão é fisioterapeuta, minha cunhada é fisioterapeuta, enfim. E talvez você ficou encantada com essa questão da resposta rápida, então, não é isso? Porque a gente quer que o paciente fique bem logo, né? Eu, pelo menos tenho essa meta, né? Mas assim, eu queria a resposta rápida e foi a aurícula que deu. Né? E aí somou um pouco, vamos ser honestos, né, com quem está ouvindo, somou um pouco da frustração de não conseguir ter atendido na área de esporte, que era o que eu queria, com uma coisa que deu um resultado muito além daquilo que eu já tinha conseguido em outros pacientes. Cara, é isso que eu quero. Era pouco tempo, né, Rogério? Você vê, eu fiz o curso de aurículo com 3 meses de formado em fisioterapia. Eu posso dizer pra você que eu não tinha nem a mão de um fisioterapeuta, de fato. Não deu nem tempo. A gente não né? Porque não desenvolveu. Porque hoje tem fisioterapeuta que trabalha, por exemplo, com osteopatia ou qualquer outra técnica, né? Mesmo essas que trabalham com fáscia, que realmente conseguem tirar a dor, às vezes, numa sessão. Mas você vê, uma formação de osteopatia tem aqui há 2 anos. Então tem umas de 5 anos. Eu não posso dizer pra você assim, eu fui uma excelente fisioterapeuta. Não deu tempo de eu ser uma fisioterapeuta, né? A medicina chinesa... Se encontrou. Eu não escolhi a medicina chinesa, né? A medicina chinesa bateu de frente comigo e eu só fui, né? Então foi na aurículo que eu vi que, cara, minha vida pode ser melhor. Eu acho que é aqui, dá bem-estar. E depois veio outras muitas coisas, porque a gente escuta muito na faculdade que o ser humano ele é integral, né? Ele é físico, ele é psíquico, mas eu não senti que a faculdade
faculdade me deu condição de cuidar de tudo no paciente. E que foi uma outra coisa que a medicina chinesa me trouxe. Puxa vida, se eu posso cuidar do psíquico, vamos cuidar do psíquico. E na aurícula eu vi a questão de ansiedade, insônia, irritabilidade melhorando. Então foi aí que o estalo foi o ciático. Depois veio todo o resto, né? Que eu acho que é o grande diferencial, né? Eu às vezes falo para os alunos no primeiro dia de aula, eu falo, você psicólogo, você vai poder, se você quiser, porque cada um faz uso que quiser, né? Depois que termina a formação, uns optam por usar só na sua área de atuação, como um recurso a mais, e outros passam a ser acupunturista. Mas eu falo para os psicólogos, se você quiser, no final do curso, você pode tratar uma artrose de joelho. E falo para o físio, né? Olha, se você quiser, você pode tratar uma síndrome do pânico. Exatamente. Né? E isso é medicina chinesa, né? Então foi isso que o estalo foi o ciático e o amor eterno, acho que foi poder ligar tudo. Foi poder fazer tudo, né? E não ver, é liberdade, né? Pra mim foi liberdade. Eu posso fazer o que eu quiser. Isso aqui eu combino o que eu quiser. E aí você tá fazendo o seu curso de acupuntura sistêmica. Você já, como é que foi esse começo, assim? Como você começou a atender? Você alugou uma sala? Você começou que nem eu no fundo de casa? Você foi a domicílio? Você foi trabalhar numa clínica? Eu vou voltar um pouquinho. Vamos lá. Porque essa história é legal, o pessoal dá risada. Porque assim, eu comecei a atender com aurículo. Né? Eu trabalhava numa clínica de fisioterapia, um meio período, porque eu dava aula no outro meio período. E aí eu fui mandada embora da clínica de fisioterapia porque as pessoas só queriam ser atendidas por mim porque eu botava sementinha na orelha. Então veja bem, pessoa que está me ouvindo, se você for demitido, veja o ser humano, se você for demitido por excesso de competência, isso também já aconteceu comigo. Maravilhoso. Aí o que aconteceu? Eu falei, bom, agora como é que eu faço? Daí eu já tinha ingressado na pós de acupuntura, não podia atender como acupunturista porque eu não era formada e estava desempregada meio período. Falei, como eu vou fazer? E os boletos lá? E os boletos chegando, né? Bicicleta nova, não sei o quê. Não quero que meu pai banque minhas contas, tô velha já pra isso e tal. Eu tinha 23 anos na época, só pra constar. Véia, coitada. Aí, o que aconteceu? Minha mãe tinha uma loja no shopping. Aqui em São José dos Campos tem um shopping que chama Center Valley. Na época, minha mãe tinha uma loja lá. E eu comecei a fazer aurículo na minha mãe. Os clientes perguntavam pra ela o que era aquilo. Na época a gente usava muita semente de mostarda pretinha, então chama a atenção, né? Que dizem que não é de mostarda, né? Não é mostarda, enfim. Aqui você já tem uma naquela época era assim, né? Falar que ela plantou a mostarda, nasceu couve, agora sei lá, né? Planta aí, gente, depois vocês contam pra gente que um nasce couve, outro nasce alface, outro nasce tomate. Que caiba na orelha, né? E aí eu comecei a fazer esse marketing via Dona Helena, minha mãe. Olha só. E aí eu comecei a atender o pessoal no provador da loja. Nossa, olha só. A loja da minha mãe era de roupa masculina. Você quer ser atendida com acupuntura? Beleza, tem uma loja de roupa masculina. Você entra lá no provador, a moça faz a acupuntura. É sério, gente, parece piada, mas é verdade. Olha só. Eu posso provar. E você pode dizer também, não, eu comecei a atender num shopping. Eu comecei a atender num shopping. Você não vai estar mentindo. Não tô mentindo. De jeito nenhum. Mas aqui eu tô sendo honesta, né? Foi no provador mesmo. Aí depois a gente foi, me descobriram num salão de beleza que tinha no shopping. E aí eu fui atender dentro desse salão de beleza. Aí era pior ainda, era pior do que o provador, porque lá era assim, na época só tinha aqueles mapas enormes do Marcelo, que são 2 pranchas, eu não sabia os pontos de cor. Então eu pedi pro paciente da sequência segurar o mapa, porque eu tava atendendo na hora. E aí ia revezando, cada paciente segurava um pouco o mapa pra mim. Então assim, eu fui, por incrível que pareça, eu fui fazendo clientela. A sistêmica foi mais fácil depois, porque como eu já tinha pacientes de aurículo, falei, olha, eu tô fazendo uma pós e tal, você quer servir de cobaia? Era na cara dura mesmo. E aí as pessoas foram gostando e a propaganda foi meramente boca a boca. Olha eu nunca fiz uma propaganda em jornal, no início eu demorei, olha, Rogério, eu demorei acho que uns 6 anos para poder ter um negócio meu. Um espaço? Um espaço meu. Mas aí você ia atendendo, esses 6 anos você foi atendendo o quê? Na casa dos outros, por muito domicílio. Porcentagem, né? Na clínica. Então, aí você chegou a atender algumas clínicas por porcentagem. Eu cobro X%, eu ia lá e fazia por X%. Nas escolas que eu dava aula, sempre tem, né, a sala de ambulatório. Os donos das escolas falavam, se tiver aí um paciente que você queira usar o ambulatório, você atende. Então, é legal você falar isso, porque assim, cada um começa de um jeito, e não existe um jeito certo de começar. Eu conheço a história, né? 16 anos a gente, como você, a nossa idade em acupuntura é muito próxima. Eu também me formei mais ou menos em 2003 e tal, minha história é muito próxima também, mas enfim.
eu, 16 anos a gente participa da formação de acupunturistas e eu acho uma coisa interessante. Às vezes o aluno termina o curso com muito recurso financeiro. Então tem a família que tem grana, então já antes de começar o curso já tem uma baita sala com ar-condicionado, no melhor prédio da cidade, e conheço gente que começa, como eu comecei às vezes, no fundo de casa, ou atendendo em domicílio. Do shopping. Mas é interessante, Fernanda, assim, aí passa 5 anos, a coisa se inverte. Aquele que tinha um maior recurso, mas talvez, sei lá, a gente não pode julgar, mas não tivesse o coração, não tivesse, né, o que é mais importante, durou aquilo 6 meses, o pai ou alguém pagou 6 meses de aluguel, não deu retorno rápido e fechou. E o outro que começou devagarzinho, deu 5 anos, está com uma clínica própria e tal. Sim. Então é interessante você falar essa história, porque, olha, gente, a Fernanda Mara começou assim, né? Então você não é? Você que está começando assim, olha, é isso mesmo, vai fazendo com o coração. Nas redes sociais tem alguns grupos do Facebook principalmente, muita gente fala assim, quero ver quem de vocês aqui consegue viver só da acupuntura, só da medicina chinesa. O pessoal se queixando muito. Hoje eu vi de manhã, coincidentemente, uma postagem dessa. Aí me deu uma tristeza no coração, porque, gente, nenhuma área é fácil. Exatamente. Não é ser acupuntura, viver da acupuntura, é viver de qualquer coisa. Exatamente. Se você quiser viver vendendo bolo, se quiser viver sendo mecânico de carro, cara, não tem como e o pessoal quer viver de acupuntura em 6 meses, 1 ano que está praticando. Não é assim, né? É o que eu falo assim, eu vou dizer uma coisa bem honesta, porque isso é uma preocupação de aluno. As pessoas acham que assim, eu fiz o curso de pós-acupuntura, a média é o quê? De 2 anos, né? Vamos colocar assim numa formação. E já acha que porque eu não aprendi nada na pós. Eu vou falar a real, você não aprendeu nada mesmo. Eu vou dizer pra você que eu me senti acupunturista de fato, mais ou menos uns 3, 4 anos depois que eu terminei minha pós. E outra, hein? Não é nem só acupunturista. O médico não aprende nada na faculdade. Nada. O advogado não aprende nada. Por que você vai aprender acupuntura? O mecânico lá no Senai é mais ou menos. Ele vai aprender onde? No campo, tem um mínimo pra você não matar o paciente. Exato. Né? E melhorar ele um bocadinho daquilo que ele foi buscar. Então, para mim não foi fácil mesmo, eu fiz muita porcentagem, fiz muita casa dos outros, assim, não gostava de atender domiciliar, mas eu ia. Já atendi no salão de festa do prédio, cara, não tinha tempo ruim não. Mas o meu foi mais fácil porque como eu já atendia aurículo, eu fui falando, olha, eu estou me especializando em sistêmica, e aí a coisa... Eu fui abarcando os pacientes de aurículo na sistêmica. E depois de 6 anos, então, aí sim você alugou um espaço? Aí depois de 6 anos mais ou menos, eu aluguei na verdade ainda era por porcentagem num spa daqui de São José, que acho que nem existe mais. É importante lembrar que eu desde o início eu sou professora, né? Eu era professora de anatomia e fisiologia ocidental, aí aprendi aurículo depois de alguns anos, eu comecei a dar aula de aurículo. E aí, quando eu ingressei na pós, me chamaram para dar aula na pós. Tá, que era o nosso próximo. Porque aí só para passar essa questão da Fernanda profissional acupunturista. E aí você foi, e agora a gente passou lá no seu espaço que está em reforma. Está em reforma. Que está crescendo, está em pleno progresso, está ficando bonito aquele lugar. Uma bagunça, assim, coitada. Parece que horrível, reforma, não tem reforma que não seja bagunçado, mas assim, só para colocar também, né, como as coisas vão acontecendo ao seu tempo. E agora talvez você vai dar aquela tua cara mais sofisticada, alguma coisa assim. Veja bem, você estava falando da parede branca que você não queria, e agora você vai fazer. Então, assim, em 2004 eu me formei em acupuntura. A gente está em 2019. É a primeira vez na minha vida, sem brincadeira, que eu estou reformando um espaço com a minha cara. É a primeira vez que o negócio ele é meu, 100% meu. Que legal. Até o ano, eu estou há 1 ano nessa sala, mas as coisas para mim aconteceram paralelo. Eu fui dando aula e fui atendendo. Por isso eu também não alugava um espaço, porque o meu ganho principal era dar aula. E eu comecei dando aula nas pós. Me descobriram como professora de auriculoterapia, que é minha grande paixão até hoje. E aí eu comecei a viajar o Brasil inteiro dando aula, porque você tem a CTL e sabe que tem unidades, então uma unidade convida para a outra. Fui dando aula o Brasil inteiro, desde de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, até Belém, até Santarém, no Pará. Conheceu o Brasil dando aula? Dando aula. Conheci a sala de aula, né? Passear, a gente não passeia, não. É verdade. E aí, quando eu comecei a ficar velha, gente, porque eu tô velha. Para com isso, mulher. O que é isso? Eu resolvi que eu não queria mais viajar tanto, né? Nesse meio do caminho eu casei, aí meu marido falou assim, puxa vida, seus alunos te vê mais do que eu. Olha só. Eu entendi o recado, porque eu não tô abrindo concurso pra esposa, a esposa sou eu. Aí eu comecei a reduzir as aulas e colocar mais gente para atender. E aí foi quando eu aluguei, de fato, a minha primeira sala, que eu aluguei minha, não era pagando porcentagem.
Isso tem 7 anos. Que foi assim, quando eu aluguei a minha primeira. Aí fiquei 3 anos nessa sala, começou a se desenhar a crise que a gente está vendo hoje. Eu não tinha dinheiro para continuar pagando aluguel. Foi uma época que eu não sei se você lembra disso, que a caixa de agulha custava R$80, passou para 160 em um ano. Eu lembro disso. Né? Você lembra disso, né? Aí eu falei, preciso de um lugar mais barato. Fui para um lugar bem mais barato, bem mais humilde. Então, assim, dei um passo para trás. Então, quem está ouvindo isso, é importante saber. Eu estava no bairro mais nobre de São José, pagando um absurdo de aluguel. Eu fui parar na parte de baixo de uma casa residencial, super simples. Os pacientes foram atrás. Porque o que importa é isso. Por isso. Exatamente. E aí, o ano passado, eu resolvi que não, agora eu quero um espaço maior e fazer isso aqui e ir pra frente. Legal, né? Isso é seguir o ciclo do Yin e do Yang. Né? É não se revoltar, é não se achar o máximo quando você está lá por cima e nem se achar o mínimo quando você está lá por baixo e seguir. É impermanente. A única permanência é a impermanência. Exatamente. Então, assim, a onda tá alta, tá boa para surfar, vamos. Tá baixa, contrai, né? Contrai igual o Yin, né? Então, foi e só assim que a vida continua, né? E que a gente vai, como você falou, dar 2 passos para trás, daqui a pouco tá dando 3 para frente e assim e entender que por mais que esteja lá em cima, às vezes você tem que dar um passo para trás. E se agora precisa dar um passo para trás, bora dar um passo para trás, não tem problema. E agora que você tá num momento super bacana, curtir isso, né? Aproveitar toda a fama que você tem na internet, os pacientes que param de chegar, quer dizer, investir em você mesmo, investir no consultório. Sim. Né? Muito legal. Olha só, tem uma outra coisa, você viu, a gente começou a conversar aqui, eu falei, Fernanda, 20 minutos, meia hora, já estamos meia hora. Vai ter que dividir o podcast então, em 2, mas sabe o que eu vou fazer? A gente vai ter 2. Porque assim, eu não falei uma coisa também, que é uma outra coisa que você tem, que é muito legal, que é super importante, eu não falei aqui na apresentação, eu não falei que você também é autora de livro, você está escrevendo livro, inclusive um livro de muito sucesso. Essa parte, gente, sei que vocês vão ficar bravos, mas não vão também, porque aí eu vou ter que voltar aqui em São José. Porque aí a gente vai fazer um outro podcast só para falar do livro e da dieta, a relação com dieta e tudo bem. A gente vai pular essa parte da Fernanda, autora, escritora, e vai entrar, agora a gente quer saber, tem certeza o público também, eu tenho muita curiosidade para saber, porque desse teu lado influenciadora digital, né? Eu quero saber como começou isso, enfim, eu tenho algumas impressões, que começou como acupuntura, a gente não esperava muito, foi acontecendo, foi aquele sentimento de que eu estou no lugar certo, olha, o público está reagindo bem, conta pra gente como você foi parar nisso, quando foi. Gente, eu sou a inspiração do Zeca Pagodinho pra deixar a onda me levar, né? Deixa a vida leva eu, né? Não, é Martim da Vila. Não, é Zeca Pagodinho. Pagodinho, não sei deixa a vida me levar, leva eu. Sou bem eu, vou levando na onda. Porque o que aconteceu foi assim, você já era professora, né? Que você já contou paralelo, acupunturista como professora, assim, desde sempre. Como professora, a acupuntura apareceu, virei professora de acupuntura e no meio desse caminho eu mudei para Brasília, né? Meu marido morava lá, eu só praticamente dava aula em Pós, então eu precisava de um aeroporto, mas numa cidade que tivesse um aeroporto. Então era muito melhor eu ir para Brasília do que ele vir a São José, né? Por lógica, né? Fui para Brasília. Comecei a dar aula numa escola em Brasília. E aí, 1 ano e meio que eu estava dando aula lá, uma das alunas falou assim, professora, eu tô indo embora para Rondônia. E eu não queria ficar sem as suas aulas. Você não quer escrever um blog? Nossa. Começou com um blog. Aí começou desse jeito, começou com um blog. Falei, Jesus amado, já existe Orkut, MSN, eu era avessa essas coisas, eu não gosto desses negócios. Olha só. Né? Quantos anos atrás nós estamos? Vixe, a gente está em 2008. 2008, uns 10 anos atrás. 2008 mais ou menos. Tá. Daí eu falei assim, blog, né? Aí eu fui conversar com meu marido é da área de TI. Tá. E ele, não, Nanda, vai, eu acho que você vai gostar, não sei o quê. Eu falei, eu não vou gostar, eu vou ter que ficar escrevendo isso toda semana. Ele falou, não, blog é atemporal, você escreve, larga lá. Aí falou no meu ouvido até. Aí eu falei assim, bom, eu vou fazer isso para melhorar minhas aulas, porque para você escrever um blog, você precisa estudar. Então você tem que se manter ativo, lendo os livros, porque você não vai postar coisa da sua cabeça. Medicina chinesa não veio da minha cabeça, não veio da sua cabeça. Aí eu comecei a fazer e gostei. Porque eu escrevia os textos no blog e tinha ideia de coisas que eu podia falar em aula. Sempre assim, isso. Então uma coisa foi nutrindo a outra. E aí o blog ficou por 10 anos sendo escrito. No início eu escrevia toda semana, depois passei para casa 15 dias, um mês, aí eu fiquei 1 ano e meio
mês sem escrever. E como que você selecionava os assuntos? Era o pessoal que pedia, você começou a fazer um aí, o outro já mandava um e-mail, fala sobre isso? Não. Ou você bolou assim, vou começar a falar sobre isso, depois falar sobre isso? Na época não tinha muito essa interação que a gente tem, né? Das pessoas chegarem até você e pedir. Às vezes acontecia de algum aluno ter uma dúvida em aula, eu falei, cara, esse assunto é bom, eu escrevia. Às vezes acontecia de eu sonhar à noite com o assunto, cara, esse assunto é bom, vinha do nada. Não tinha, as pessoas não tinham tanto acesso e também não tinha tanta... como é que a gente pode dizer? As pessoas não acessavam muito o blog de acupuntura na época, eu acho. Apesar de que, assim, o meu blog com 3 meses, ele tinha acesso de 17 países diferentes. Olha só. Era uma coisa que crescia muito, mas não tinha essa interação. Né? E como tinha muito spam, muita gente falando bobagem, eu não liberava os comentários no blog. Que era muito ofensivo. É mesmo? Né? Mas era muito de spam, de gente, não era ofensa igual é hoje, que as pessoas ofendem mesmo, né? Era muito spam. Aí, beleza, daí ficou lá uns 10 anos. Eu parei de escrever por 1 ano e meio, mais ou menos, no meio de 2008 pra cá, porque eu comecei a saber de histórias de pessoas que liam os meus textos, compravam um saquinho de agulha e ia atacar na sogra, sei lá em quem, entendeu? E aí eu fiquei muito traumatizada com isso. Até que um dia o meu marido mesmo, gente, agradeça um lindo. Você sabe que meu marido é o lindo. Eu vi no vídeo. Lindo. Então, assim, tem os personagens, né? O lindo, a Chica. Tá certo, né? é isso mesmo. Então, assim, ele pegou e falou assim, Nanda, olha só, se não for você, outra pessoa vai escrever. E vão continuar fazendo isso. O conhecimento, ele é dado. Se você vai usar ele pro bem, não te cabe. Né? Você, ou pro mal, também não te cabe. Então, você tem que fazer a sua parte. Foi quando eu voltei a escrever. E, no meio do caminho, eu fui convidada para dar aula, para coordenar um curso de acupuntura em Vitória. E isso, assim, já foi agora 2 anos atrás. Já foi 2000 e... Na verdade, eles começaram a me convidar tem uns 5 anos, né? Eu sou descoordenada, não queria coordenar nada. E aí eu fiquei enrolando para aceitar o convite, até que em 2017 eu aceitei o convite de coordenar a pós e foi a minha primeira aparição em vídeo. Olha o meu chefe lá de Vitória falou assim, a gente precisa que você entre online, entre numa live. Eu não sabia nem o que era live, gente. E você vai falar sobre o curso de acupuntura. Horrível, Rogério. Pensa num vídeo horrível. Aí eu fiz o vídeo, bombou de acesso, dele no dia seguinte me ligou. Você tem jeito pra coisa. Ele falou assim, você não tá entendendo. Deu tantos views no vídeo e você nem falou sobre nada específico. Vamos fazer outra live semana que vem falando de, acho que era insônia, ansiedade, sei lá. Fizemos outra. Aí, assim, teve, sei lá, 1.500 visualizações em 24 horas. Olha só. Aí, pra você tá perdendo tempo. Né? Então, eu acho bom. Isso, então, tem 2 anos. 2 anos. Só 2 anos. O meu canal do YouTube, se vocês forem lá ver, ele não é um canal antigo. Porque os 2 primeiros vídeos que eu fiz foram feitos pelo canal da escola. Entendi. Lá em Vitória, não foi pelo meu. E aí ele me falou. E aí ele começou a pilhar, não, vamos fazer, você leva jeito. E assim, gente, não parece, eu brinco muito, mas eu sou super tímida de ficar olhando pra câmera, eu não gosto. Já achei ruga, dente torto, tá? Tipo, não curto, né? Olheira. Não gosto muito disso. O Rogério viu que eu soltei o cabelo pra tirar foto. Eu não curti muito. Mas foi uma coisa que vi que funcionava, que atingia um público. E nesse momento eu criei o canal do YouTube. Fui fazendo vídeos o dia que dava, da maneira que dava, o dia que dava vontade fazia. Comecei a fazer muita live no Facebook, transformando as lives em vídeos para colocar no YouTube. Não eram vídeos feitos para o YouTube, eles eram feitos no Facebook e passados para o YouTube. E começou a ter muito seguidor. E aí eu criei um Instagram para poder apoiar o YouTube, né, direcionar as pessoas. E começou a rolar o YouTube junto com o blog. O blog eu nunca deixei, depois que eu voltei a escrever, nunca mais eu deixei. E o nome Facilitando a Acupuntura veio da onde? Veio dessa menina que foi pra Rondônia. Aliás, se ela estiver ouvindo a gente, entra vai chegar comigo, nela, né? com certeza. Nunca te pedi nada, né? Ela foi pra Rondônia e queria te seguir, por isso ela deve estar seguindo até hoje, ela vai escutar essa entrevista. Com certeza. Então, assim, porque ela falou assim, você facilita tanto a vida da gente. Olha só. E aí o nome veio dessa frase dela. É um nome forte, é bacana, né? Isso. E assim, logo de cara da proposta do canal, Sim. né? E o que eu acho legal nos teus vídeos é assim, né?
eu vim fazendo minha tarefa de casa, porque eu vou te falar uma coisa, eu sempre falo, se eu não fosse profissional da saúde hoje, né, eu gostaria de ser jornalista. Não sei por quê, eu sou antenado em tudo, eu acho que ia me dar bem, sabe? E aí esse podcast está me dando oportunidade. Muito bom, cara. Pra saber como é que é a vida? Tá vendo? De exercer. Então, tô adorando fazer essa entrevista. Uma hora vem, exatamente, tô adorando fazer esse projeto aqui, né? Assim, super young, que nem você, às vezes foge. Mas aí eu vim fazendo minha tarefa de casa, que agora no caminho de Sorocaba para cá, vim escutando uns vídeos seus, e eu achei legal, eu peguei esse vídeo, acho que é recente, da menopausa, é recente, não? De ontem. De ontem. Uma live então tá assim, foi o que eu abri recente. E o que eu achei interessante é assim, né? Essa coisa do facilitando a acupuntura. Porque você tem uma linguagem, eu achei muito legal. Não, eu vi outro vídeo do limão, faz tempo do limão? O limão já deve ter uns 3 meses, tá? Eu vi os dois hoje vindo para cá. Eu achei muito interessante porque você transita muito bem, que eu dou muito valor ao professor que consegue fazer isso, não são muitos, porque às vezes você tem um professor, é lógico, no caso, no teu vídeo, não é a proposta, não é ser professor, mas tem gente que tem dificuldade de transitar entre ocidental e oriental e transitar entre o estudante e o leigo. Sim. E você faz muito bem, sabe? Você tem as 4 direções, né? Ocidental, oriental e leigo e estudante ou acadêmico ou profissional, inclusive, porque o teu vídeo ajuda muita gente. E eu não sei, assim, é a minha opinião, eu acho que começou a bombar muito por isso, porque hoje, a próxima pergunta minha, quantos % será que são seguidores que de qualquer maneira você está jogando semente da medicina chinesa? Quantos % desses seguidores são seguidores leigos que você despertou, às vezes, o interesse pela medicina chinesa, ou já tinha interesse com você, estou entendendo melhor, né? E sim, quantos são estudantes? Porque a tua linguagem, você estava explicando, por exemplo, agora no vídeo da menopausa, essa coisa do calor do sangue do fígado e tal, tal, e você colocando, olha, você tem calor do sangue do fígado quando você apresenta esse sintomas. Quer dizer, qualquer um, o estudante, ele fixa aquilo que ele está aprendendo e o leigo fala, nossa, isso é chamado calor do fígado, então, ó, o limão é bom. Pô, sensacional isso, né? Então, assim, eu não sei hoje quantos são da área de saúde. Mas você percebe isso, né? Que as perguntas às vezes é de gente às que... vezes, igual ontem alguém me fez uma pergunta, gente, eu não tenho coordenação para olhar o chat, é um horror. Assim, aí ontem eu descobri que dava para digitar no chat, achei sensacional, porque eu parei várias vezes para digitar, e virou um monstro, né? Depois de 2 anos, gente, esse ser humano, essa ser humaninha, depois de 2 anos bombando, 40 mil seguidores, aí agora que ela descobre o que é isso. Dá para digitar, que sensacional, né? Então, mas assim, tinha uma pessoa perguntando, o que é... Acho que era VC24, algum ponto que eu perguntou. E aí eu expliquei a pessoa cara leigo e tal. Bom, essa pessoa não é acupunturista. Aí eu falei, é um ponto de acupuntura que tira o calor, que tira os sintomas que a gente está falando. Mas assim, eu acho que essa coisa do ir para um lado para o outro é porque como a minha primeira profissão foi dar aula para um curso técnico. Isso. Então, assim, a pessoa do curso técnico, ela não tem a linguagem do pós-graduado. Né? E aí, acho que foi a maior aprendizado da minha vida como professor, que eu aprendi a ser professora, porque lá em Brasília eu dei aula no Senac de Brasília. E eles tinham um programa do governo, que eles davam bolsas para as crianças que tinham notas mais altas nos colégios públicos. Eu não lembro o nome do programa agora, acho que era Protec na época, que agora tem os Pronatecs, mas acho que na época era Protec. E eram pessoas de baixíssima renda, pessoas que assim, eu não permitia um aluno entrar atrasado na aula até o dia que os meus alunos atrasavam porque tinha ido visitar o pai na cadeia. Olha só. Então assim, eu não podia entrar numa sala de aula dessa e falar, gente, o músculo esternocleidomastoide, gente, é o músculo do pescoço, o nome do músculo do pescoço é esse. Então ali eu aprendi a tratar todo o público como um público que tem a capacidade de aprender. Você não precisa ser acupunturista para entender o mínimo de medicina chinesa. Entendeu? Então, a ideia era essa, era realmente transformar em outra. A gente não é oriental. O baço ser órgão do sistema digestório, isso aí foi a primeira vez que eu tive vontade de levantar a cadeira na pós e ir embora e não voltar nunca mais. Esse povo é maluco, né? Então, assim, a gente é ocidental, então nós somos ocidentais que precisamos aprender a medicina chinesa. Então, eu acho que o paralelo ali é importante. Então, facilitando surgiu disso, que a menina falava isso, você facilita tanto pra gente a acupuntura porque é tão difícil, a filosofia oriental é difícil, o taoísmo é difícil, então eu nunca fui uma professora de filosofar, falei, vamos melhorar esse paciente, e aí surgiu tudo isso aí que vocês estão vendo hoje. E eu costumo dizer isso também, né, nas aulas, assim, que o maior desafio do professor de medicina chinesa
explicar algo que não foi concebido de forma mecânica cartesiana, Sim. de um jeito que alguém que foi criado com esse pensamento mecânico cartesiano possa entender. Exatamente. Então, haja historinha, haja analogia, haja situações cotidianas para você entender o que é calor ou vento do fígado. Porque vento do que é fígado, isso? gente? Eu brinco com um monte de gente, vento não é pum, é vento interno. Tô com vento interno, tô com gases. Não é isso. Então, como é que você explica isso? Boa. Então eu tento sempre... eu espero não perder isso, porque pra mim é divertido. Né? O paralelo a gente percebe que você tá curtindo, né? Fazer o vídeo. É o que eu falo, a gente vai ter que fazer assim, 5 podcasts divididos em 20 minutos. Não, porque eu teria mais umas 300, você viu aqui minha colinha? Não, que eu tinha muito. As outras, depois, olha só, mas assim, tá tão gostoso o papo. Só que é legal porque a gente vai se encontrar mais, vai ter muita continuidade, porque eu realmente tenho muitas perguntas a partir daí da tua vivência como professora de MTC, como facilitadora da medicina chinesa para o Ocidente. Eu acho que, como eu falei, é um desafio que poucos encaram, né? E assim, alguns não conseguem, alguns mecanizam tanto que perde a essência da medicina chinesa e essa parte gostosa, essa parte holística, integrativa, porque mecanizam demais. E outros, às vezes, eles vão para uma coisa muito, muito rasa, muito superficial e também não passa o que é, né? Então, eu acho que assim, Fernanda, como eu falei, eu vou fechar ainda com algumas perguntinhas aqui, mas antes de partir para isso, eu gostaria de dizer o seguinte: parabéns mesmo pelo teu trabalho. Eu não sabia que... Eu pensei que você no YouTube tivesse mais tempo, né? Porque 40 mil seguidores em 2 anos, eu acho que para qualquer área, né? Hoje é uma área muito disputada, tem gente extremamente competente, tem gente medíocre e o público filtra. Então você, além de ser uma grande acupunturista, ser uma grande comunicadora, né? Obrigada, esse teu jeito espontâneo cativa as pessoas e você, eu acho que assim, de verdade, está fazendo um bem enorme para a medicina chinesa assim no Brasil. Você dá a sua contribuição e eu espero que esse seja o início de uma grande amizade, né? De uma parceria que a gente tem firmado, porque como eu falei para você, eu vi teu vídeo e identifiquei, né? Justamente por isso, eu achei muito yin yang. Eu achei, ela não é superficial, aquela coisa não. Ela consegue aprofundar sem ir para essa linguagem muito acadêmica, muito mecânica. E por isso que você tem conseguido esse sucesso. E assim, eu que agradeço, porque assim, a gente é fã, né? O pessoal fica vendo muita gente na mídia, acho que a gente não é fã das pessoas. Eu já sigo os seus vídeos, eu até falei pra você no dia que a gente conversou por vídeo a primeira vez, que a melhor explicação eu acho que era CS3, não lembro, mas foi a melhor explicação de ponto que eu vi na minha vida. E num dia eu pensei, puxa vida, quando eu crescer eu quero explicar ponto igual ele. Olha e só. Coisa de meses depois você apareceu, eu falei, gente, não acredito. Então a gente também... Eu que fiquei emocionado, falei, gente, eu que sou fã dela, como é que fica, que legal. Não é rasgação de seda, não é empatia real, identidade né? mesmo. E nesse meio, a gente é muito... Tem muita gente... Já recebi comentários, é óbvio que a gente não agrada a todo mundo, de gente falando assim, porque você tá destruindo a medicina chinesa, tentando facilitar demais. Que isso? Gente, medicina chinesa é saúde. A saúde ela tem que chegar para todo mundo da maneira mais simples que puder, nem que seja para aquela pessoinha que está lá no interior do nada. Ter acesso ao conhecimento. Né? Então eu não estou formando acupunturistas pelo YouTube. Eu estou formando pessoas que têm algum conhecimento de medicina chinesa que possam pelo menos procurar tratamento, procurar se ajudar, né? Por que não comer alguma coisa que ajude, apertar um pouco, Exatamente. Né? Não é todo mundo que tem dinheiro para pagar uma sessão de acupuntura. Exatamente. Então, eu acho que é isso. Agora, material técnico, aí tem no blog. Né? Aí entra no blog, aí tá técnico. Agora, o YouTube não. E você estava falando, eu estava pensando que a MTC não é um tesouro a ser guardado, é um tesouro a ser compartilhado. Né? Porque assim, quando você dá uma dica, que nem você que é especialista, e vai ser o nosso próximo podcast, você que é especialista nessa área da dietoterapia, quando você divide seu conhecimento sobre um alimento, né? E o que ele pode provocar no corpo, terapeuticamente falando, poxa vida, isso aí todo mundo tem que escutar. Eu acho que legal essa coisa que é o lado bom da internet, né? Que tem um monte de lado yin yang, como tudo que a gente sabe na vida. Mas o lado bom é, por exemplo, você com um vídeo, você está chegando lá em Roraima, como você falou, você está chegando em outros países, você está chegando para o cara que está começando a estudar acupuntura agora, até ele tomar gosto, porque às vezes ele está num lugar que a acupuntura é ensinada de forma muito mecânica, ou está num lugar que é ensinado de forma muito superficial, e com teus vídeos, de repente, você jogou a semente certa. Que ele vai colher no momento certo, né? A ideia é essa, é você servir de alguma maneira para qualquer pessoa que queira te ouvir. Né? Tem até um youtuber aí que eu acho engraçado que ele fala, né?
que assim, trabalhe, sirva, seja grato e não enche o saco. Perfeito. Perfeito. Então, assim, ao servir. Como é que é? Pode repetir, por favor. Trabalhe, sirva, seja grato e não enche o saco. Perfeito. Isso é sensacional. Gente, repita isso 3 vezes por dia que sua vida é melhor. Não enche o saco, vai trabalhar um pouco, entendeu? Mas pra mim, o blog e o YouTube, ele foi pra servir. Legal. Eu quero servir. Eu não posso atender de graça todo mundo hoje, porque eu tenho boletos, como a gente estava falando. Mas se eu posso indicar uma água com limão, um chá de camomila, uma melancia, como foi ontem, uma erva de São Cristóvão, que foi ontem, cara, não importa. Eu estou conseguindo dar coisas para essa pessoa se cuidar. Perfeito. Então eu servi. E de certa forma acabou servindo muito mais do que eu imaginava. Muito. Mas porque foi feito, com essa intenção. Como você falou, nada foi programado, foi acontecendo. Essas são as coisas essas são as sementes que brotam. Que quando a semente às vezes é feita em laboratório, sabe, tudo certinho, ela vai para o solo e às vezes ela não brota, ou brota e morre. Agora essas coisas que são feitas lá na terra mesmo, com o coração, elas brotam e passa o vento, não derruba, vem outro tentar arrancar, ela nasce de novo. E vai lá. Parabéns, Fernanda, sensacional. Olha só, a gente vai terminar esse nosso bate-papo com aquele ping-pongzinho, para os teus assinantes conhecerem um pouquinho mais de você. Não. Você sabe que esses dias quando eu falei, eu vou começar a gravar uns podcasts, entrevistar, para exercer esse meu lado jornalista que vai ser só amador. Excelente jornalista. Mas aí eu comecei a ver uns entrevistadores, aquela Mariana Godoy, que é uma repórter que tem um programa de entrevistas na Rede TV, ela sendo entrevistada, aí o cara perguntou para ela assim, o que você aprendeu entrevistando? Ela falou assim, eu aprendi que eu não posso conversar muito com o meu entrevistado antes da entrevista, porque aí eu lanço uma pergunta, como ele já falou para mim lá, é verdade, eu falei, é verdade, né? Por isso que assim, a gente conversou agora, não é verdade, mas o público não sabe, mas o cara já não vai repetir tudo que falou de novo, achando que já falou. Aí eu falei, nossa, vale ouro, eu não vou, quando conhecer alguém, eu não vou falar muito, por isso que eu evitei falar, você vai contar pra mim. A gente até emendar o papo, né? Eu falei, aguenta um pouquinho que a gente vai falar pra todo mundo. Mas fazer um ping-pong rápido pros assinantes seus aí, o nosso também, conhecer um pouquinho do outro lado da Fernanda. Tem algumas que vai ficar para o nosso próximo podcast, mas vamos lá, você já me falou, teu público até já sabe um pouquinho, mas para quem não te conhece, fala para mim um hobby. Triatlon. Você é apaixonada por triatlon. Apaixonada. Você guardou esse lado atleta. Eu competi, ping-pong de uma frase só? Pode falar, 2, 3, é isso, só para o pessoal entender. Entrei no triatlon em 2013, com 33 anos, fiz 11 provas de triatlon. Você chegou a competir mesmo. 4 anos, fiz 11 provas de triatlon, fui pódio em 8, amadoras, todas de distância curta, tive um overtraining, entrei em insuficiência adrenal e fui obrigada a largar o triatlon. Caramba. Então eu falo, dói todo dia um pouco menos. Treino ainda, as 3 modalidades, tá? Pedalo, corro, mas sem a intenção de competição. Porque eu sempre fui workaholic, então eu treinava para as competições, trabalhando 12 horas por dia e treinava 2. Para o acupunturista eu falei, isso é um absurdo, porque isso é um desgaste total da essência. Não façam isso, pessoas. Façam o que ela fala, gente, não façam o que ela faz. O que eu faço. Então hoje eu treino, mas para ser feliz. Legal. Porque é um outro lado importante também, né? A gente achar essa saída para esse yang todo que a gente tem. Exatamente. E sendo no esporte maravilhoso, não estou fazendo mal para ninguém, muito pelo contrário. Toxinas. Exatamente. Olha só, conta pra gente uma lembrança boa que você tem. Pode ser do teu lado, eu vou facilitar para você. Uma lembrança ou uma conquista de qualquer área, pode ser da sua área afetiva, da sua área financeira, da sua área profissional. Tá, cara, o rosto do meu pai quando ele recebeu o meu livro na mão dele. Nossa, recente então. Que eu dei vontade de chorar só de falar pra você. Que orgulho. Eu venho de uma família minha família é muito maravilhosa. Eu queria que todo mundo conhecesse meus pais, que eles são tímidos e nunca vão deixar filmar. Mas meu irmão é muito mais inteligente do que eu, mais. Então eu sempre tive aquela coisa inconsciente de, puxa vida, eu nunca vou ser igual ao meu irmão. Meus pais nunca me cobraram nada, tá, gente? Nunca me forçaram a nada.
Mas o dia que eu entreguei o livro na mão do meu pai, o olho dele brilhava de orgulho de ver aquilo, que eu não acho que vai ter alguma sensação melhor do que essa na minha vida, honestamente. Muito legal. O jeito que ele abraçou e falou parabéns, porque o livro é uma coisa que perpetua, sim, né? Sim. Eu me vou e o livro fica. Então, o Rafael me falou que tá vendendo pra caramba, né? Que legal. Eu não sei se ele é fofo ou se tá vendendo. Não, é sim, não, eu sei. Mas acho que o Rafael... Olha, eu vi. Mas assim, isso é uma lembrança que... tem outras importantes, mas essa recente é a maior delas. Eles sempre me incentivaram, eles sabem... Eu sou tímida, a gente não parece, mas eu sou muito tímida. Então, assim, esse negócio de aparecer em mídia foi difícil, esse negócio de fazer as fotos do Instagram aparecer. O livro, quando o Rafael falou, eu quero uma foto sua pra colocar na orelha do livro, eu quase morri. Então, assim, quando meu pai olhou e falou assim, você conseguiu tudo aquilo que você nem esperava conseguir. E me abraçou e deu parabéns, pra mim é a lembrança da vida por enquanto. Tem muitas outras, mas essa foi... uma delas. É bem recente. E assim, só fazendo um parênteses, né? A gente vai colocar aqui no podcast, onde essa entrevista, né, circular, a gente vai colocar os contatos da Fernanda, o canal, o livro, né? Porque a gente tem, na verdade, a gente tem um amigo em comum, que é um parceiro, né, em comum, que é um muito querido Rafael, o dono da editora Inserir, né, da Shopping. Ele que proporcionou, né, esse nosso encontro. E o nome do livro é mesmo? A gente vai colocar depois, mas só Alimentação Terapêutica Chinesa. Um valor que você tenha e um valor material e um valor espiritual. E esse valor material, de repente, é a blusa da avó, sabe assim? Ou eu tô vendo, ou de repente eu tô aqui, eu tô vendo algum valor ali pra você, ó. Mas fale você. Um valor material e um valor espiritual que você tem. Um valor material, cara, minha bicicleta. Ah, eu sabia. Minha magrelinha, pô, né? Minha companheira das horas sentada ali pensando na vida, né? Não, parece até ser meio... Não, mas como é que a gente pode falar? Meio bobo, mas, cara, eu tenho vários, mas... Não, tem objeto que vira gente pra gente, né? Eu posso contar o segredo no podcast? Claro. Eu tenho meu travesseirinho de neném. Olha só. Só que ele tá escondido, porque senão meu marido foi pra jogar no lixo, porque o bicho já tá mofado, entendeu? Assim, esse é um valor material grande. Tem outros, a bicicleta é o atual, mas assim, eu tenho uma foto 3x4 da minha avó, que anda junto comigo sempre e é um valor grande material. E assim, valor espiritual... É você piegas, mas eu acho que vale. Cara, é amor. Tipo, faça as coisas de coração aberto na tua vida. É o maior ti do mundo, né? É o ti não tem nada melhor, não tem nada maior do que isso e nada mais inexplicável do que é. Então, é tudo na sua vida. Sua família, teu trabalho. Se não tiver amor, você não tem absolutamente nada. É o que eu vejo, pelo menos. É o que eu tento passar para as pessoas. Você vai ter sucesso se tiver amor, você vai ter amor se você der amor. Eu sei que não cabe religião, mas eu acho que é o filósofo, eu gosto muito de São Francisco de Assis. E eu acho que a oração dele diz isso, é amor, cara, acima de tudo. Né? Eu ia te colocar numa saia justa, mas eu não vou, porque você já falou, eu ia perguntar pra você uma pessoa, porque são tantas, né? Tá vendo? Então não fale, você já citou seu pai, você já citou o lindo, então deixa isso, eu vou... Minha mãe, né, mãe? Então, mãe, vai todo mundo. Então vamos pular essa e falar... Uma pessoa chica. A chica. Você é uma pessoa que mia a chica, né? Agora, um professor que te marcou. Pode ser da faculdade, pode ser lá do colegial, porque eu ainda falo colegial, tenho 52 anos, você quer ensino fundamental. Eu fiz colegial também. Mas um professor que te marcou aí na vida inteira, vai. Um professor pode que ser, já faleceu, meu professor de física do colegial, né, do segundo e terceiro colegial, que chama Abílio. Ele faleceu há 1 ano e meio Por que que ele te marcou? Porque era do mal, cara. Não, é verdade, ele era do mal, mas ele era muito legal. Não, é porque o Abílio, ele era aquele cara que ele tentava extrair o melhor de você, mesmo que você estivesse na lama, sabe assim? E física sempre foi um negócio muito difícil. E na época que eu estudei física, eu falei, cara, eu não vou conseguir, eu vou ter que tirar leite de pedra. Eu não sou da área de exatas, né? Já tinha decidido com 14 anos que eu queria fisioterapia, imagina no colegial exatas também. Apesar de que eu fiz a Olimpíada Regional de Física e fiquei em 11º lugar. Mas... Pelo Abílio também, que te inspirou. Não, já era antes. Outra que era a Celinha, que também é maravilhosa, que é minha paciente hoje. Olha só que legal. Mas o Abílio era uma pessoa que, assim,
vocês quiserem ir na balada ontem, agora ele vai fazer prova no dia seguinte. Ele era do mal, mas ele era um cara genial. Ele explicava coisas assim de física como eu nunca vi ninguém Então, você tá vendo que legal? Com certeza ele te inspirou a ser a professora que você é hoje. Provavelmente. E aí, 1 ano e meio mais ou menos atrás, ele faleceu. Cara, eu chorei tanto. Ele nem sabe, eu acho que ele nem sabia da minha existência. Mas eu fiquei mal quando ele faleceu, porque ele faleceu jovem, ele devia ter uns 50 e poucos anos. Nossa. E assim, era um cara genial, era um cara realmente maravilhoso. Te marcou mesmo. Me marcou mesmo. Então, um pouco da professora Fernanda tem uma Bíblia aí, com certeza. Você imagina você explicar que é toda da reta, que é a curva que é reta. As fórmulas doidas todas. Essas paradas loucas assim. O cara conseguia explicar. E ele desenhava super bem. E eu lembro que no dia que eu passei no vestibular, minha mãe ligou na escola pra falar assim, olha, avisa a Fernanda que ela passou no vestibular e tal. E aí eu não contei pra ninguém, porque eu não queria levar trote. E um amigo meu descobriu e tava na aula dele. E aí ele desenhou, ele era bom de caricatura. Aí ele desenhou no quadro dando a mão de parabéns e me desenhou no quadro. E escreveu parabéns, fisioterapia, turma, tal, não sei o quê. Então isso me marcou muito, porque ele puxava muito, mas ele sabia ser humano na hora que você precisava. Então esse cara, pra mim, ele era... Muito bom. Não posso falar palavrões, mas ele era o cara. Ele era né? Ele era demais. Muito bom, muito bom. Muito bom, olha só. E aí, foi a primeira entrevista que você deu? Assim, sim, depois desse podcast. Como foi pra você? Eu adorei, gente. Vamos ficar mais 2 horas. Foi legal, né? Olha, foi super legal. Eu acho que cumpriu a intenção, que foi essa coisa de dividir tua história, de inspirar os outros, de saber que a sua história é a história de muitos, né? E assim, nessa história teve persistência, né? Teve uma disposição do coração antes de colocar grana, qualquer outra coisa, e as coisas vão acontecendo. Sim. Né? Eu aprendi muito com o que você me contou, tenho certeza que quem está escutando essa entrevista também. Então eu quero te agradecer muito, assim, por estar aqui com você. A gente não sabe, uma coisa que eu tenho na cabeça, que a gente não sabe o quanto longe chega a nossa história e nem o quanto a gente é capaz de incentivar alguém ou de inspirar alguém. Eu sou uma privilegiada, porque hoje eu sei de pessoas que foram inspiradas, de pessoas que foram ajudadas pelos vídeos, eu sei de tudo isso. Então quem está me ouvindo, com certeza, todo mundo tem o que oferecer. Nem que seja só a sua história de vida. A sua história de vida muda a vida do outro. Então se eu conseguir por 5 minutos, por alguma coisinha que eu tenha falado, ter ajudado ou tocado o coração de alguém, eu já estou feliz. Maravilha, com certeza. Eu agradeço a oportunidade aí. Eu que agradeço. E olha só, não posso também perder a oportunidade de divulgar o nosso simpósio internacional de acupuntura com o professor Neil Gumenick. O nosso tema é o coração e a alma dos 5 elementos. Então, você acupunturista aí que curte, né, essa abordagem dos 5 elementos, essa abordagem raiz, né, Fernanda? Porque infelizmente hoje tem acupunturista fazendo acupuntura sem considerar os 5 elementos, né? Então a gente está trazendo isso para reforçar, para a gente não perder a nossa essência, né? Sim. O professor Neil é um dos representantes aí da acupuntura clássica dos 5 elementos e a professora Fernanda vai estar com a gente dia 30 de novembro, 1º de dezembro. Mais informações vai estar aqui também no nosso texto, né? Mas você tem no site www.cetn.com.br, você que quer participar. Fernanda, repita junto comigo. Foi bom demais, vamos lá. Foi bom. Não, deu, como que a gente falou no começo? Vai dar certo? Fala, deu tudo certo, vai. 1, 2, 3. Deu tudo certo. Obrigado, gente. Obrigado, acupunturista. Nos acompanhem por aqui. Então, toda a mídia social da professora Fernanda está aqui com a gente. Você que não a conhece, agora deu a oportunidade de conhecer. É só seguir lá no canal Facilitando a Acupuntura. Obrigado, um grande abraço. Até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau.